Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, pela sua graça infinita e misericórdia, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aqueles que estiverem ouvindo este áudio ou assistindo o vídeo pelo YouTube, eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ativa os sininhos, as notificações de todas, para que os vídeos, os próximos, venham chegar. Aleluia, até você, para você compartilhar e fazer a obra de Deus junto comigo, junto com o servo do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aleluia. Capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 11, que vai dizer assim: Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns era pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso, dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Aleluia. O tema vai dizer que o evangelho é pregado em Icônio, Listra, Derbe, e o sucesso e perseguição à volta a Antioquia. Então, os irmãos estavam pregando o evangelho em Icônio. Aleluia. Falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Aleluia. E mais alguns irmãos pregando a palavra do Senhor ousadamente, como nós lemos no texto. Aleluia. Na verdade, era Paulo e Barnabé que estavam ali, mas sempre há alguns irmãos já que se converteram e ajudam na obra. Por isso que eu disse Paulo e alguns irmãos, Paulo e Barnabé e alguns irmãos. Mas a liderança, os guias desta obra era Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando ali em Icônio, e levantou-se a perseguição, porque nós sabemos se pregarmos a verdade, o caminho que é Jesus e a vida, que é Jesus e a verdade que é Ele também, nós vamos ser perseguidos. Jesus disse: muitos de vós serão odiados de todo o mundo por amor do meu nome. Vós serão perseguidos, serão presos, os inimigos de vós serão os da própria casa. Alguns de vós matar-vos-ão por amor do meu nome. E porque chega até o ponto de morrer por Jesus, porque é como se fosse, em alguns casos, vida por vida. O Senhor deu a vida por todos nós, porque nós não daríamos também a nossa vida por Ele? Ele disse para
João e André, se eu não me engano, vocês poderão tomar do cálice que eu tomei, ou que eu tomarei? Este cálice foi a morte por nós. Se nós também teríamos coragem de sofrer, padecer por ele, se for preciso até a morte. Porque o Evangelho é renúncia. É renúncia. É rejeitar o pecado e tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. E vai dizer que a multidão estava dividida, uns apoiavam os apóstolos e outros apoiavam os judeus. E os judeus é quem organizava a perseguição contra o apóstolo Paulo e Barnabé, contra os irmãos ali na cidade de Icônio. Aleluia. No versículo 5 diz: E havendo um montim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregaram o Evangelho, e ali pregavam o Evangelho. Então, tanto os judeus como os gentios e os principais fizeram, aleluia, uma panela, um montinho, um grupinho para insultar Paulo e Barnabé e depois apedrejar, que dependendo da resposta deles, eles iam ser apedrejados, assim como tentaram fazer com Jesus. Falaram que ele tinha blasfemado para depois crucificar ele. Tentavam Jesus a todo tempo, tentaram João Batista, mas não acharam falha. Tentaram Daniel, mas não acharam falha. Então disse: nós temos que criar contra ele uma lei contra o seu Deus, e aí nós vamos achar uma falha nele. Porque quando a gente vive uma vida pela misericórdia do Senhor de retidão, de obediência na doutrina do corpo, da alma e do espírito, as pessoas procuram falha em nós e não acham de jeito nenhum. Então inventam, contra o nosso Deus, para ver se a gente peca contra o nosso Deus. Ou criam uma lei que não pode orar, como criaram contra Daniel, que não pode louvar. Aí, para ver se proíbe a gente de adorar o nosso Deus, de viver na obediência à sua palavra. Eles tentaram, armaram, mas Deus avisou os irmãos e eles fugiram, aleluia, para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. A importância de não parar, Os irmãos podiam falar: não, está sendo muita perseguição, estamos correndo o risco de ser apedrejados, sendo que Paulo e Barnabé já tinha sido apedrejado uma vez. Corria o risco de acontecer de novo. Eu não sei se nesse texto eles não tinham sido apedrejados ainda, nesta passagem, mas eles chegaram a ser apedrejados, E agora estava correndo o risco de ser apedrejado. Mesmo assim, não desistiram, foram pregar em outro lugar, porque havia almas necessitadas da palavra do Senhor e dos milagres e maravilhas que só o Senhor pode operar na vida do ser humano. Aleluia. E lá eles encontraram um homem, como diz no versículo 8, estava sentado em Listra certo varão liso, dos pés coxos desde o seu nascimento. Aleluia, o qual nunca tinha andado. Um homem que era liso, era coxo dos pés, nunca tinha andado desde nascença, ele era aleijado. E Paulo viu falar, e este viu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Oh, glória, aleluia ao Cordeiro de Deus. Ele olhou para Paulo, encarou, e Paulo viu que ele tinha fé. É o que Jesus quer de nós, fé. Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou. Quantas pessoas foram curadas por um simples ato de fé? Não simples, porque ter fé não é fácil, por ter fé.
e tocar em Jesus e chegar até Jesus. Lázaro ressuscitou, porque eu creio que ele tinha fé e suas irmãs tinham fé. A filha de Jairo ressuscitou através da fé de Jairo. O servo e os filhos do centurião ressuscitou através da fé daquele centurião. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor quer fé. Eles tiveram fé e foram curados. Este homem teve fé. Paulo disse: levanta-te direito, levanta ação agora. E ele saltou e andou. Porque o poder estava nos apóstolos? Não. A Bíblia diz que Pedro também, onde passava, a sua sombra curava. Mas o poder não estava nele, mas sim em Jesus. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E clamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então eles começaram a idolatrar a Paulo e a Barnabé. Os deuses viraram homem, se fizeram igual ao homem, desceram à terra e estão habitando entre nós. Aleluia. Não era dessa forma, eles eram apenas homem. Tanto que Paulo disse: eu sou homem, nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Sujeitos às mesmas paixões. Aleluia. Mas, aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas acerca de Jesus, assim foi, disse na sua palavra no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Filho de Deus, ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Se fosse acerca de Jesus que eles falassem isso, estava correto, mas acerca de Paulo e Barnabé não. Como ele próprio disse, eram homens sujeitos às próprias paixões que qualquer homem. Aleluia. E eles disseram que um era Júpiter, aleluia, o outro era Mercúrio, e quiseram até oferecer o holocausto, o sacrifício para Paulo e para Barnabé. Só que ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais das vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Eles rasgaram a roupa de tristeza, porque eles não eram Deus. Ninguém é Deus a não ser Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então ninguém pode ter adoração de Deus. Por isso que Satanás foi expulso do céu, lançado na terra, porque ele quis ter a adoração que Deus tem. Eles rasgaram as vestes e disseram: não façam isso. Nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Nós somente anunciamos o Evangelho, para que vocês se convertam das vossas vaidades, para que vocês venham se converter das vaidades, se convertendo ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles há ou há neles. Então Paulo só queria que eles se convertessem, por isso que Deus mostrou o seu poder através de Paulo e curou aquele homem coxo de nascença, para que eles viessem se converter e não para eles adorar Paulo e Barnabé, mas sim adorar o Deus único que usou eles para curar aquele homem. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.